Continuando então nossa aula do capítulo 1, Primeira Guerra Mundial, temos então os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, né? Então, o desdobramento são basicamente alguns tratados, acordos de paz. Temos então aqui, enquanto isso eclodia na Rússia a Revolução Socialista de 1917, sabemos que durante a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, a Rússia estava vivendo a sua crise própria, que era uma guerra civil, resultado da Revolução Socialista de 1917. Então, o resultado disso é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Já na frente ocidental, os confrontos resultaram em um contínuo desgaste dos alemães, né? Pressionado por um movimento popular, o Kaiser Guilherme II teve que renunciar e ao trono foi instaurada então a República. Então veja aí as consequências também da Primeira Guerra Mundial foi o fim de 3 gigantescos impérios europeus. O Império Alemão, vemos aqui com a renúncia do Kaiser Guilherme II, o ex-império alemão se torna uma república, né? O Império Russo, o gigantesco Império Russo, com a Revolução Socialista na Rússia e com os impactos da Primeira Guerra Mundial também na Rússia, esse gigantesco império vai cair e a Rússia vai se transformar então no governo socialista liderado por Vladimir Lenin. E o outro império que cai, o terceiro império, é o Império Austro-Húngaro, que também vai se fragmentar e vai se tornar repúblicas em várias outras nações, vários outros países vão existir onde antes existia o gigantesco Império Austro-Húngaro. Então, 11 de novembro de 1908 foi assinado o Armistício de Copenhague, né? Então você vai ter aí o peso aí da influência estadunidense, né? A liderança de Wilson, os chamados 14 pontos de Wilson, que você vê aqui, né? 14 pontos de Wilson. A abolição da diplomacia secreta, plena liberdade de navegação, eliminação de barreiras econômicas. Então, todos esses pontos aqui. Um outro acordo importantíssimo de paz é o Tratado de Versalhes. Versalhes é a cidade que fica na França. Então, ali foi firmado esse tratado que impôs severas sanções, proibições, principalmente à Alemanha, né? Indenizar os países vitoriosos, 33 bilhões de dólares, devolver a região da Alsácia-Lorena para a França, evacuar os territórios ocupados na Bélgica, perder todas as suas colônias fora da Europa, né? Por exemplo, as colônias em outros territórios, como por exemplo na África, entregar uma faixa de terra à Polônia, sérias sanções impostas à Alemanha. Uma outra consequência aí desses tratados de paz, que vem com o final da Primeira Guerra Mundial, é a criação, a articulação da famosa Liga das Nações, uma organização destinada para garantir a paz internacional. Então você tem aí a Liga das Nações, uma espécie de avó da ONU, da Organização das Nações Unidas. A Liga das Nações vai fracassar porque lideranças dos Estados Unidos e da Rússia vão se retirar desse acordo. Então veja aqui a primeira sessão da Liga das Nações, com 41 Estados-membros. Uma fotografia de 1920 em Genebra, na Suíça. A Europa pós Primeira Guerra Mundial, então temos aqui um mapa que apresenta novos estados, ou seja, países que antes faziam parte daqueles impérios que eu falei agora há pouco, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Alemão, se tornaram nações independentes. Aí você tem aí nesse mapa, a parte verde, Finlândia, Letônia, Estônia, Polônia, Tchecoslováquia, Áustria, Hungria e Iugoslávia, que se tornaram nações independentes aí no finalzinho, em consequência da Primeira Guerra Mundial. Em consequência da Primeira Guerra Mundial, temos também, além da fragmentação dos 3 gigantescos impérios,
temos também o fortalecimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sai como uma potência credora dos países que foram destruídos, porque os Estados Unidos vai emprestar dinheiro para esses países se reerguerem, né? E aí os Estados Unidos sai como grande potência já no início, nas primeiras décadas do século XX, se aproveitando toda essa conjuntura política aí para reerguer a Europa. Os Estados Unidos cai como uma grande potência e a Rússia também vai se reorganizar após a Revolução Russa. Então você vai ter aí no início, os primeiros até meados do século XX, duas superpotências, Estados Unidos e Rússia, que aí vai dar uma nova configuração geopolítica mundial, que mais adiante vai se configurar a chamada Guerra Fria, né? Vamos falar mais adiante disso. Aqui o assunto é refugiados, e eu quero chamar a atenção também para algumas novidades que você tinha aí nesse pós-guerra chamada Belle Époque, ou Bela Época, né? Uma série de novidades, a saia, a bicicleta, né? E a Primeira Guerra Mundial e outras mudanças. Então veja que houve todo um avanço na cultura, no comportamento, as mulheres que puderam sair de casa para ir trabalhar, já que os homens estavam nos campos de batalha, as mulheres foram trabalhar nas fábricas, foram trabalhar em várias frentes de trabalho, conseguiram mais independência, conseguiram mais aí inserção nas sociedades europeias e aí no mundo todo, né? A borracha e o couro passaram a ser usados nas fábricas de instrumentos bélicos. Uma série de produtos criados, a bicicleta, novidades aí, nesse cenário de pós Primeira Guerra Mundial, ok? Quero chamar a atenção de vocês para esse Mapeando Saberes, que vai fazer todo um resumo desse capítulo, né? O caminho da guerra, os motivos que levaram os países europeus ao confronto, o confronto em si, né? Formação dos blocos de aliança, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, e a paz de Versalhes, os tratados de paz, inclusive o Tratado de Versalhes, que impôs severas sanções à Alemanha, ok? Finalizando aqui, faça bom proveito dessa aula.